Durante todo o mês de dezembro nós falamos sobre o Natal. Nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Lucas 1, versículos 26 a 38. Na liturgia saiu equivocadamente o Evangelho conforme escreveu Mateus. Mas nós vamos meditar em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanharão em suas Bíblias, assim diz a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque tu nos trouxeste a este santuário essa noite, com a finalidade primeira, de glorificar e exaltar o teu nome, pelo que tu és. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que tem nos remido com santa vocação, que tem nos chamado pelo eterno amor que encontramos em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. E nesse instante, ó Deus, em que a tua palavra foi lida, e por certo o Senhor já falou aos nossos corações, que as revelações que iremos depreender dela essa noite, possam trazer edificação aos nossos corações. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Como eu disse anteriormente, desde o 1º domingo deste mês de dezembro de 2017, nós temos falado sobre o Natal. Nós falamos por meio das mensagens, nós falamos por meio das belíssimas cantatas apresentadas pelos corais da igreja, sejam as crianças, sejam os jovens, os adultos. O Coral Cantares, ainda temos uma boa parte do grupo Coral Cantares conosco, do Coral Cantares. E esse mês foi realmente alusivo ao Natal. A Igreja Presbiteriana do Brasil dedica todo esse mês à celebração do advento do Redentor. O Natal é uma celebração muito significativa e fundamental para a cristandade em todo o mundo. No mundo inteiro, a cristandade celebra o Natal. O Natal chama a nossa atenção para diversas verdades que estão na Bíblia. Mas parece que nesse tempo essas verdades ficam mais evidentes, mais contundentes, ficam mais patentes aos nossos olhos. E quero destacar, à luz do texto que nós lemos, 3 revelações que o Natal traz aos crentes. A primeira delas é que o Natal fala sobre a plenipotência de Deus. O Natal fala sobre a soberania de Deus. E soberania é qualidade inerente a um Deus que pode todas as coisas.
Todas as coisas estão possibilitadas ao nosso Deus. Vejam que a interação do anjo Gabriel com a virgem desposada, com certo homem da casa de Davi, confirma e demonstra de uma forma muito clara a soberania e a onipotência do nosso Deus. O que está sendo revelado nessa passagem, evidenciado nessa passagem, meus irmãos, é que Deus tem um plano que é infalível. A história jamais acontece ou acontecerá de forma aleatória ou de forma fortuita. Não existe acaso. A história concorre para o cumprimento de um plano maior de Deus. A Bíblia nos fala sobre um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, que tem um plano e a história é o palco para a realização deste plano perfeito de Deus. Deus realiza o seu plano na história da humanidade. A Bíblia não é um livro de contos. A Bíblia é um livro da história do povo de Deus. A Bíblia é um livro que narra os atos de Deus intervindo na história da humanidade. E mais, Mateus vai enfatizar aqui, meus irmãos, que a vinda de Jesus não pode ser entendida como um simples evento da história. Não é um evento como outro qualquer. Ainda que estoure a Terceira Guerra Mundial, ainda que aconteçam coisas assim impressionantes, mas a vinda de Jesus não pode ser equiparada a nenhum outro evento da história. A vinda de Cristo é o evento supremo da história. Na verdade, a vinda de Cristo é o clímax de toda a história da humanidade, planejado e profetizado por Deus séculos antes desse nascimento acontecer. Como eu falei em exposições anteriores, o profeta Isaías tem mais de 130 profecias direcionadas ao Messias, dentre elas o nascimento de Jesus. O profeta Isaías viveu cerca de 800 anos antes do nascimento de Cristo. E por certo, ele não tinha o discernimento dos desdobramentos do nascimento de Cristo e desse Messias na história da humanidade inteira. Todas as circunstâncias em torno do nascimento de Jesus são cumprimento das promessas do Velho Testamento. Todos os acontecimentos. A vida de Jesus não foi apenas profeticamente estabelecida de antemão, meus irmãos. Muito além disso, Deus estava pessoalmente envolvido nos acontecimentos que viriam a constituir o nascimento de Cristo, e Deus estava assegurando que tudo acontecesse de acordo com o planejado. Todos os detalhes. Começou com o nascimento divino de Jesus, da Virgem Maria. O anjo disse a Maria que parte desse plano divino estava se desdobrando dentro da história pela instrumentalidade da sua família. Deus iria usar a Maria, Deus iria usar José, para que esse Cristo viesse, não pelas vias normais de um casal. Os irmãos viram pela narrativa do texto. Mas obviamente que José ofereceu educação a Jesus e José foi o pai terreno de Jesus. Ele seria parte desse plano do Senhor. Veja que no versículo 28, o anjo se dirige a Maria e a chama de muito favorecida, ou seja, agraciada por Deus. E no versículo 29, Maria ficou ponderando o que seria muito agraciada ou favorecida pelo Senhor. O texto sagrado nos diz que ela ficou pensando nestas coisas, mas sem ter muito tempo para pensar. Dos versículos 31 a 33, segue a revelação. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Sabe o que o anjo está dizendo a Maria? Em outras palavras, ou para um entendimento melhor nosso, que isso
que o que estava acontecendo com Maria era o cumprimento de uma profecia e era o cumprimento cabal do plano de Deus. Algo que Deus havia anunciado desde os tempos passados a Davi, quando estabeleceu aliança com ele. Deus disse a Davi que não faltaria descendente dele no trono, e que o trono que o Senhor daria a ele seria sem fim, seria um trono eterno. Se os irmãos vão voltarem mais um pouco atrás, aí na genealogia, perceberão que Jesus está ali descendendo de Davi. Essa expectativa desse descendente, desse rei, era acalentada no coração do judeu ortodoxo. Eles esperavam a vinda do rei que traria redenção a toda aquela nação. E no ministério de Jesus, nós podemos perceber isso de uma forma muito evidente. Em algumas ocasiões, Jesus era chamado de filho de quem? Filho de Davi. Um dos momentos mais dramáticos e marcantes foi quando Jesus estava entrando na cidade de Jericó, e um cego que recebe o nome de Bartimeu, quando percebeu, porque ele não viu, porque ele era cego, mas quando ele percebeu que Jesus estava chegando ali na cidade, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor daquele cego retrata muito bem a expectativa dos judeus sobre a vinda desse Messias. Eles almejavam que o descendente de Davi ocupasse o trono e reinasse com justiça. Hoje eu vi lá no Facebook algo muito assim interessante, às vezes aparece alguma coisa boa ali naquilo. Que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. O trono está preenchido. O trono de Davi. Essa expectativa que permeava toda aquela nação. Este Deus soberano está governando todos estes acontecimentos. Existe uma mão invisível conduzindo tudo. Cada momento da história se encaixa perfeitamente dentro do plano magistral de Deus. Ainda que às vezes esses instantes da história não nos pareçam muito claros. Ainda que as circunstâncias das nossas vidas pessoais não tenham explicações e significados confortáveis ou convincentes dentro da história da redenção. Não entendamos algumas situações que aconteçam conosco, mas nós temos que crer que de alguma forma todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que era para uma virgem se achar grávida? Que escândalo terrível! E ela ficou ponderando nessas palavras do anjo. E ela indaga no versículo 34. Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Como que eu vou ficar gestante e dar à luz a esse ente santo que ocupará o trono da casa de Davi? Meus irmãos, a resposta é simples e seca. Milagre. Milagre. Concepção virginal. Algo que a ciência julga ser impossível ainda nos nossos dias. E nós olhamos para os cristãos do passado e pensamos que eles eram pessoas crédulas, que acreditavam facilmente em lendas ou coisas dessa natureza. Não! Eram pessoas que tinham experiência profunda com Deus. Maria questionou. E não foi um questionamento incrédulo, mas ela queria saber como que as coisas iriam acontecer. E no versículo 35 o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E nós sempre recortamos nesse versículo ente santo. Ou seja, esta criança será diferente dos descendentes de Adão, que já nascem com uma natureza pecaminosa, tendenciosa ao pecado. Esta criança será 100% homem e 100% Deus. O Natal, portanto, meus irmãos,
traz esta declaração de que Deus faz coisas impossíveis de serem realizadas pelos homens. Coisas que estão muito além da nossa capacidade de realização e até mesmo de compreensão. Nós não vamos conseguir compreender. O Natal comunica um Deus soberano que está intervindo na história de forma milagrosa. E daí aparece esse versículo 37 que parece que não tem nada a ver com o contexto, mas tem tudo a ver com o contexto. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus cumpre os seus planos, ainda que seja de uma forma completamente inusitada ou de maneira completamente inesperada. Certamente Maria, quando se levantou aquele dia de manhã, ela jamais imaginou que iria receber a visita de um anjo em casa. Ela jamais imaginou que iria ser envolvida pelo Espírito Santo e que ficaria gestante desse ente santo. Jamais imaginou isso. Deus agiu de forma completamente inusitada na vida dela. Na revelação que Maria recebeu, ela se deparou com a soberania e a plenipotência de Deus. Deus não está limitado às nossas limitações. Ele realiza seus planos sempre de forma consistente com a sua natureza e com a sua vontade. Mas além da plenipotência e soberania de Deus, uma outra revelação do Natal é a aproximação de Deus ao homem. Por ser eterno, por ser independente, por ser autoexistente, ele não precisou de ninguém para existir, por ser soberano, por ser perfeito, por ser justo, santo e tantos outros atributos que nós poderíamos destacar aqui, Deus poderia continuar a sua existência e afirmação sem se aproximar de nós. Ele não precisava se aproximar de nós. Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Especialmente diante da nossa pecaminosidade e da nossa rebeldia, meus irmãos. Nós fomos a coroa da criação de Deus, éramos vice-gerentes no Éden, Deus havia estabelecido um pacto de comunhão conosco, fomos criados, como afirma o Salmo 8º, um pouco menores do que os anjos. É o que o Salmo 8º nos fala. Nós fomos criados um pouquinho menores do que os seres angelicais. E tudo isso significa que o homem é especial para o Senhor. O homem é especial para o Senhor. Desobedecemos a Deus, dando ouvidos aos argumentos sedutores da serpente, e demos as costas para o nosso Criador. Daí em diante, muita maldade tomou conta do mundo. Os primeiros irmãos não tiveram um relacionamento, como dizem por aí, legal. Os primeiros irmãos da história da humanidade passaram por uma coisa que nós chamamos de inveja na família. E Caim acabou se levantando e matando covardemente a Abel. A coisa começou assim. Gênesis vai nos dizer que a maldade humana se tornou tão, terrível e incomodou tanto a Deus que foram necessárias águas de dilúvio para varrer a impiedade que existia no mundo. E Deus, para não varrer mais a humanidade com águas de dilúvio, estabeleceu o arco-íris como sinal de aliança dele com o homem. De modo que quando há muita chuva, o arco-íris vem, é como se fosse, claro que Deus não se esquece, mas é um sinal de que Deus não vai destruir o mundo com água. O arco-íris não pertence ao grupo LGBT. O arco-íris pertence a Deus. Não tem nada a ver com LGBT. É sinal de aliança, de pacto de Deus com a preservação do homem. Percebam que após a rebeldia da humanidade, invejas, acusações, homicídios, iniquidades e larga desobediência à palavra do Senhor. Em toda a revelação bíblica, em toda ela, nós vemos Deus de alguma maneira procurando redimir o homem. Foi Deus quem procurou Adão.
Noé achou graça diante de Deus. Deus sempre de alguma forma procurando redimir o homem, mas este dizendo não. Não. O homem obstinado em seus caminhos tortuosos e pecaminosos. Meus queridos, Deus seria completamente justo se nos deixasse a nossa própria sorte. Mas o Natal comunica que Deus, ao invés de recuar e de distanciar-se de nós, decide se aproximar mais ainda. Se até este ponto da história Deus falava por meio de mediadores, por meio de profetas, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, ele diz que nos últimos dias Deus tem falado conosco por meio do seu Filho. Deus não fala mais conosco por meio de mediadores. Deus fala conosco por meio de Cristo. E veja que aqui no caso de Maria, Deus usou um anjo para levar a mensagem. Mas ali em diante, quando Cristo cumpre a sua obra, a última vez que nós vemos os anjos falando alguma coisa é em Atos capítulo 1, versículo 7, quando Jesus ascende aos céus e os discípulos ficam olhando para os céus, eles dizem: o que vocês estão fazendo olhando para cima? Da mesma forma que vocês o viram subir, ele irá voltar. E dali em diante, Deus nos tem falado pelo seu Filho. Deus não esteve apenas entre nós fazendo uma visita ali na Palestina do século I. Mas Deus esteve trazendo para dentro de si a natureza humana. Ele trouxe para dentro de si as nossas limitações, de modo que Cristo teve fome, teve sede, teve dor, teve tristeza, cansaço, sofrimento. O Evangelho de João capítulo 11 nos fala que ele chorou pela morte de um amigo. Cristo encarnado é a revelação plena de Deus, um Deus que se aproxima a ponto de se tornar humano, carne e osso. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, nos diz que o Verbo se fez carne. E esse plano vai do geral para o particular. Vai de um plano cósmico e alcança uma virgem. No século I, uma virgem desposada com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. Sai de um plano cósmico e alcança a história. Esse plano cósmico chega a Maria, chega a José, chega a nós, no século 21. Ele nos conhece pelo nome. Não é uma aproximação genérica e abstrata. É um Deus pessoal. É o Deus que se aproxima de nós. O Natal, meus irmãos, vai demonstrar o grande interesse de Deus por nós. Não merecíamos e jamais mereceremos esta aproximação. Ele vem até nós e Ele nos alcança do jeito, aonde e na condição em que nós estamos. Deus está conosco em nossas vitórias, é o que muitas vezes nós destacamos. Quando nós temos uma bênção, quando olhamos para o ano que está terminando, e eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, eu falei: puxa, esse ano só teve coisa boa. Se a gente for pesar na balança, só coisa boa. Só coisa boa mesmo. Porque teve coisa ruim, é claro. Mas a gente coloca na balança e vê como Deus conduziu as nossas vidas de uma forma tão abençoada. E às vezes nós olhamos para as bênçãos e só as consideramos. Mas esse Deus que se aproxima de nós também nos nossos mais horríveis fracassos. Quando somos desprezados pelas pessoas e merecemos a punição. Quando merecemos ser desprezados, esse Deus se aproxima de nós, Ele chega até nós por meio de Cristo, para nos proporcionar redenção. Mas além da plenipotência, soberania e aproximação de Deus, eu quero finalizar aqui, uma outra revelação do Natal é um convite à consagração a Deus. Disse Maria no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
Quando Maria disse essas palavras ao anjo do Senhor, o anjo se ausentou dela. Ela se dispôs. Maria compreendeu que a palavra de Deus, compreendeu que recebeu a palavra de Deus e confiou nessas palavras de vida. Dedicou sua vida a Deus em resposta à mensagem do Senhor. Maria se colocou como serva do Altíssimo. E aqui é dissipado todo e qualquer equívoco em relação a essa serva de Deus. Eu penso que se Maria pudesse ver o que fizeram com o nome dela ao longo da história, beatificando-a e colocando-a num lugar que não era para ser colocada, ela ficaria extremamente desapontada. Porque Maria se colocou como serva. Ela jamais se colocou como intercessora. Ela jamais se colocou como alguém que faz milagres. Ela jamais se colocou nessa posição. O texto deixa evidente que os impossíveis dos homens são os possíveis, não de Maria, mas de Deus. São os possíveis do Senhor. E ela se coloca diante do Altíssimo como uma serva. É uma oração de consagração ao serviço do Senhor. O que Deus deseja de nós no Natal? Que respondamos a Ele com amor e com piedade. Se recebemos notícias trágicas, notícias de que um parente está enfermo, uma pessoa da igreja está enferma, nós reagimos. Nós ficamos impressionados. Nós ficamos abatidos, entristecidos ou alegres, dependendo da notícia. As notícias normalmente nos afetam de alguma forma. Eu confesso aos irmãos que eu evito assistir noticiários pela manhã para não estragar o meu dia. Eu evito isso. Antes eu assistia quase todo dia, mas eu evito, porque aquilo me afeta. Então, a notícia do Natal, esse Deus que se aproxima, esse milagre do Natal, de alguma maneira tem que afetar as nossas vidas. E a resposta, a reação que Deus espera de nós é consagração a Ele. Deus muda as nossas vidas pelo Evangelho. E o Natal é o grande anúncio do Evangelho. Não é apenas a emoção, mas é a resposta com fé. Eis-me aqui como servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então que Deus essa noite possa aplicar essa mensagem aos nossos corações. Que a celebração do Natal seja feita com convicção. Não com esses apetrechos que nós temos visto por aí que têm embotado o real significado do Natal. Mas essas verdades do Evangelho ficam mais salientadas, mais evidentes nesse tempo. Que Deus possa aplicar essa mensagem aos nossos corações.